Queridos irmãos e irmãs do ideal espírita, queridos irmãos e irmãs de outros ideais religiosos, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Nesse dia, Jesus, em que nós estamos aqui para que nós possamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeito. Queremos, antes de começar o nosso Evangelho, fazer uma pequena prece solicitando o amparo dos amigos espirituais. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado, amigos espirituais que se encontram conosco, pedimos, Jesus, que nos dê o amparo necessário para que nós possamos falar do Teu Evangelho de luz. Pedimos, Jesus, também e a espiritualidade aqui presente, que todos que estiverem ouvindo e vendo esta palestra ou esse pequeno estudo, essas nossas reflexões sobre o tema Sedes Perfeito, que possamos todos nós entender Jesus e nós colocarmos em prática este Evangelho, que eu acho um dos Evangelhos tão importante quanto os outros, mas que esse nos dá o roteiro da perfeição, para que nós possamos um dia adquirir Jesus, o grau de espíritos perfeitos, dependendo do nosso esforço. Então solicitamos o teu amparo e pedimos a tua licença para darmos início, Jesus, ao Evangelho deste dia. O Evangelho que eu, como comentei, Sedes Perfeito, ele nos leva uma grande reflexão. Desde que Deus é perfeito, tem a sua perfeição, possui a perfeição infinita, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essas máximas, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, se nós tomarmos ao pé da letra, nós vamos ver que a perfeição infinita, a perfeição absoluta, só Deus o tem. Por quê? Se nós pensarmos como está sedes perfeito como o Pai Celestial é, sabemos que é a perfeição que nós possamos chegar ou conseguir é a perfeição relativa. Jamais a perfeição absoluta, porque essa perfeição absoluta só a Deus é possível tê-la, porque Ele é o Pai de tudo, o Criador de todas as coisas. Mas nós podemos adquirir apenas a perfeição relativa. Todavia, mesmo essa relação relativa depende de muito esforço, depende de muita fé, depende de muita vontade para que nós possamos atingir essa perfeição, mesmo relativa, mas é a que mais igualaria ao Pai Celestial. Nós sabemos que no planeta Terra, o único ser que nós tivemos contato, assim quando aqui nós estávamos encarnados, se é que naquele momento em que Jesus esteve no nosso meio, e que temos o conhecimento de um ser perfeito que já passou pela Terra, que é perfeito realmente, é Jesus Cristo.
Mas mesmo Jesus Cristo que passou no planeta Terra, quero fazer uma pequena reflexão para que nós saibamos o quão é difícil atingir essa perfeição. Mas não impossível. É possível, mas não impossível. Por que não impossível? Porque o próprio Jesus disse que nós poderíamos fazer o que ele faz e muito mais. Para essa pequena reflexão, eu quero lembrar aqui que Moisés, no capítulo 1, ele nos fala que Moisés já veio há 1.300 anos antes de Cristo. Veio nos dar esclarecimento, veio nos mostrar, nos falar de um Deus único e preparar o terreno para que o Messias, que é o próprio Jesus, viesse para nos dar o ensinamento. Depois de vários profetas, aí veio também um outro, Elias, 800 anos antes de Jesus. Veio também anunciar a vinda do Mestre Jesus. E depois veio João Batista para também preparar a vinda de Jesus, que nada mais, nada menos, João Batista era a reencarnação de Elias. Quero aqui também na nossa reflexão para mostrar a todos os irmãos e a todos que estão nos ouvindo e vendo que Jesus foi o engenheiro sideral desse planeta Terra. E esse planeta Terra, meus irmãos, tem 4 bilhões e 700 milhões de anos. Olha, vou repetir, 4 bilhões e 700 milhões de anos. E Jesus, nessa época, há 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás, Jesus foi o engenheiro sideral desse planeta, é o nosso governador. Já nessa época ele já era perfeito. Agora, imaginamos nós aqui nesse planeta Terra, meus irmãos, que nós estamos aqui ainda no segundo estágio, que era na era primitiva, e de provas agora, expiação, numa mudança para a regeneração. Então, quantas encarnações nós já tivemos e quantas haveremos de passar para atingirmos essa perfeição relativa? Nós não poderíamos igualar ao Criador, se foi o Criador que nos fez a criatura igualar ao Criador, porque o Criador é o Pai Celestial, que é Deus. Da mesma forma que ele nos criou simples e ignorante, ele também criou, Jesus passou pela mesma fase e chegou a Espírito perfeito. Como então nós poderíamos chegar a Espírito perfeito? O próprio Jesus que Deus encaminhou nesse planeta Terra, ele encaminhou Jesus no planeta Terra para ser o nosso guia, nosso modelo. Assim como Jesus naquela época falou para aqueles homens daquela época, que eles não podiam entender, que para que eles possuíssem a perfeição absoluta que Deus, que é Deus, ele sede perfeito como o vosso Pai Celestial é, Jesus pregou. Mas para que nós possamos chegar a essa perfeição, Jesus não tinha outra forma de explicar àquele povo que não ia entender. Aquele povo que quando Jesus aqui na terra estava conosco, eles jamais iam entender. Mas Kardec, na codificação da doutrina espírita, ele nos dá o roteiro, assim como Jesus, nós explicando com mais facilidade para que nós possamos entender. O que Jesus quis dizer, meus irmãos, naquela época, que para nós sermos o perfeito, mas para sermos perfeito, atingir essa perfeição, ela não é tornar-se tão perfeito quanto o Pai Celestial é, quanto o Criador. Não é isso. Porque a perfeição absoluta
é impossível. Então, o que Jesus queria falar, o que Jesus nos queria falar, dizer para nós, que para que nós atingirmos uma perfeição, ele disse que tínhamos que amar o próximo como a nós mesmos, mas ele foi mais além. Ele nos disse que nós temos que amar o nosso inimigo. Quão é duro já amar aqueles que são nossos amigos. Já não é tão fácil a gente ter esse amor absoluto para aquele que nos ama. Imagine amar os nossos inimigos. Mas ele foi muito além. Ele disse que nós temos que fazer o bem àqueles que nos odeiam. Como é difícil, como é a gente analisar, meus irmãos, a gente fazer o bem àquele que nos odeia, sabemos que ele tem ódio da gente. Como é que a gente pode amar? Não tem como. É difícil. Mas aí está o roteiro, os caracteres da perfeição. Que nós temos que orar pelo que nos calunia, pelo que nos persegue. Olhe, a gente orar, como falei, para a gente orar para aqueles que nos querem bem, que nos ama. Agora orar para aqueles que nos odeiam. Mas se nós quisermos chegar à perfeição, e se nós quisermos chegar a que Jesus nos disse que nós podíamos fazer o que ele faz e muito mais, então nós temos que ter essas características. Porque ele nos diz ainda que a perfeição relativa é praticar Jesus, é praticar a caridade e opor-se aos vícios, praticar a caridade, que a caridade é a essência de todas as virtudes. A caridade é a essência, não tem outra forma da gente ser perfeito. É através da caridade material, a caridade moral. Agora, se nós analisarmos, a caridade material é a mais fácil que nós temos de praticar. Por que ela é mais fácil? Porque simplesmente nós podemos dar uma esmola. Uma pessoa que está lá passando uma necessidade, está faltando o que comer, principalmente na época que estamos passando agora. Se você comprar lá, levar 1 quilo de feijão, de arroz, qualquer coisa que você der, você está fazendo a caridade material. Porém, a caridade que nós temos que fazer é como também, vou dar outro exemplo, se vem alguém e bate na porta da nossa casa pedindo lá um café, um pão, se nós simplesmente olharmos para ele e fazermos uma análise da vida dele, se a pessoa é tão forte, está aí batendo, pedindo alguma coisa, já estamos fazendo a caridade material, mas essa caridade material não está sendo feita uma caridade com amor, com abnegação. Não estamos dando aquilo, colocando-se no lugar daquele. Poderia ser eu que estivesse necessitando de alguma coisa. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que estar, meus irmãos, nós temos que estar sempre nos colocando na frente daquela pessoa que está nos solicitando. Não fazer uma pré-julgação, se ele precisa ou não precisa, nós ficarmos analisando, essa pessoa é um vagabundo. Não pode fazer. Você tem que dar as coisas, mas aquilo que você faz do fundo do nosso coração. Fazer as coisas que vêm lá da nossa essência, da nossa alma. Dar àquelas pessoas, e não, tem gente que dá, ou que algum amigo que está necessitando alguma coisa, que ele faz alguma coisa, sempre esperando algo em troca. Tudo que fizermos, a gente tem que fazer, nunca pensando nada em troca. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que uma vez me falou uma coisa, eu fiquei refletindo, que quando algum amigo dele, alguém da família, solicita um empréstimo, dá para você me emprestar tanto, eu estou precisando no momento, ter pago daqui 2 meses, daqui 1 mês, ou daqui 3 meses, não importa o tanto que ele nos fale, você, quando vai emprestar alguma coisa, empreste, e pense dessa forma: se ele pagar, pagou; se não pagar,
Pô, eu dou por perdido. Que ele faça bom proveito. Não ficamos com ódios. Quando esse safado, esse sem vergonha, não. Esqueça. É melhor, esqueça. Mas esqueça, pedindo a Deus que ele melhore. É assim. É assim que nós temos que ser. Dessa forma. Porque, meus irmãos, para que a gente possa chegar a essa perfeição também, no Evangelho nos dá o exemplo do homem de bem. Então ele nos fala, diante das dores e das decepções, diante das dores e das decepções que nós passamos, então ele nos diz assim, ele fala, assim procede, reconhece-se prova, as provas e as expiações que para a gente aceitar as provas e expiações sem murmurar. Se estamos passando por um momento difícil, a gente tem que ter fé no Pai Celestial. Eu vou conseguir realmente passar por esse momento difícil, sabe? Então ele fala, a gente diante dos nossos benfeitores, o que nós temos que ter? Não esperar recompensa. Você está fazendo benefício, não espere recompensa. Faça a sua doação, ajude aquela pessoa e esqueça que você ajudou. Se você lembrar, você diga assim, quando nós lembrar que nós fizemos alguma coisa de bem para alguém, lembre, meu Deus, eu agradeço a oportunidade que foi me dada de eu poder auxiliar esse meu irmão. Então, ele nos fala, diante dos seus benfeitores, que você fez essa benfeitoria, não espere recompensa. Não fique esperando recompensa. Você veja aquilo que você fez, você fez aquilo que você fez para aquela pessoa, foi um bem que você fez, que ótimo que você fez. Ele fala da necessidade do próximo, presta serviço. Está precisando? Não há necessidade que alguém te lembre. Se você tem um vizinho, está lá passando uma necessidade, você faça o bem necessário. Outra coisa que eu estou me lembrando também, quando você, alguém perguntar alguma coisa de outras pessoas que você conhece ou que nós conhecemos, porque a pessoa pergunta alguma coisa dessa pessoa, aquela pessoa fale, não lembre das coisas negativas. Lembre das coisas positivas. Não fique falando, por exemplo, aquela pessoa, denegrindo aquela pessoa. Se você está denegrindo, só lembrando de coisas más, mas pense o que foi que ele fez de bom. Aí você está se colocando, está sendo indulgente, está sendo benevolente. Então, se ele te faz algum mal, a pessoa te fez algum mal, tem pessoas que falam, aquela pessoa, não precisa nem perguntar, aquela pessoa é isso, safado, xinga, denigre. Não, o homem, a pessoa que é de bem e que está esperando um dia atingir a perfeição, o que ele vai? Ele não vai lembrar das coisas de bem, não lembra das coisas, pelo contrário, orai por ele. É duro, é duro. Pode estar os irmãos, as irmãs que estão me ouvindo e me vendo, dizer assim, Daniel está falando isso, mas não, eu não sou perfeito. Eu também tenho minhas falhas. Eu também estou no caminho da perfeição. Então, mas a gente que, por exemplo, aquele que não tem o conhecimento do Evangelho, não tem o conhecimento da doutrina de Cristo, que é do amor, porque não é necessário. Se você, não importa a religião que você siga, seja qual for a religião que você siga, mas seja uma religião que está falando do Evangelho, que está falando de Cristo, está falando da bondade, do amor, ouça e coloque em prática. Não importa se é o expositor espírita que está falando, não importa se é um pastor de uma igreja evangélica, não importa se é o padre da igreja católica, não importa. Importa que ele está falando da bondade, do amor de Cristo. Tem gente que ouve o evangelho
e como se estivesse ouvindo, por exemplo, uma orquestra sinfônica, que ele se comove com a orquestra. Tem outros que mas ouve, achei bonito, mas só achou bonito, mais nada, não se comoveu. Então, da mesma forma é o Evangelho. Por quem quer que tenha, que está sendo pregado esse Evangelho, nós temos que ouvir. Aquele que se emociona com a pregação, que toca o seu coração, toca lá no fundo, vai guardar aquilo e colocar em prática no dia a dia. Não devemos nos preocupar, por exemplo, você está lutando para se melhorar, está lutando para adquirir essa perfeição. Você luta, mas só de nós estarmos lutando para melhorar, para que nós, meus irmãos, possamos chegar hoje ser um pouquinho melhor do que ontem, ou amanhã ser um pouquinho melhor do que hoje. Então, tudo depende da nossa conduta moral. Nós podemos fazer a caridade moral, que a caridade está com todas as virtudes, passa pela caridade. Não há como você fazer uma caridade sem você, a caridade com o seu coração, você pensar no amor, naquilo que você está auxiliando. Pense sempre se colocando no lugar dele. Principalmente nós que somos espíritas, nós sabemos que nós estamos aqui de passagem nesse planeta Terra. Esse planeta Terra que nós estamos é uma escola. Nós estamos nessa escola para aperfeiçoarmos. Nós estamos nessa escola para nós atingirmos essa perfeição que Jesus está nos pregando para sermos perfeitos. Agora, se nós estamos nesse planeta e aqui chegamos e nada fazemos para nós melhorar, nós não viemos aqui nesse planeta para fazer turismo. Nós viemos nesse planeta para nós chegarmos um dia a uma estrela, para nós adquirirmos a luz, para nós adquirirmos a perfeição. Se nós não esforçarmos, não batalharmos, não sabe, tudo nessa vida aqui que nós estamos aqui é passageiro. Não é? Você, por exemplo, lute para conseguir as coisas que você quer, que é necessário nesse planeta Terra. Então, mas procure ao dormir, ao se deitar na cama, a coisa mais dura, meus irmãos, é quando a gente vai deitar e o sono não vem e você fica refletindo. Se você refletir, se foi útil hoje? Se foi uma pessoa que aproveitou os momentos dessa sua vida, mesmo com seus familiares, como é que se foi o dia? Como é que se tratou aqueles que convivem ao seu lado? Então, por exemplo, eu costumo dizer às pessoas, olhe, você quer saber quem é aquela pessoa? Pergunte lá para a esposa dele. Então, se ela não estiver bem, se ela tiver um pouquinho de ódio do marido, ela vai falar. Mas, segundo, você chega, pergunta como é que ele é. Você vai saber que não adianta você lá fora, nós sermos só sorriso, né? Nós mostrarmos que nós queremos mostrar à sociedade que somos uma pessoa boa, nós somos um exemplo de pessoa. Não, mas se lá na nossa casa nós somos um verdadeiro demônio, vamos dizer assim, uma pessoa que está lá sabe, tem pessoas que em casa onde ele teria que amar aquele que são mais próximo, que não é por acaso que nós estamos juntos, não tem paciência, não é benevolente, não tem indulgência, não perdoa. E o que Jesus falou que nós temos que perdoar? Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. No capítulo 12, ele já vem nos falando de amar os nossos inimigos. E vem da mesma forma, nesse capítulo 17, ele vem falar também, amai os nossos inimigos, perdoai aqueles que vos fazem mal, tá? Orai pelos que vos caluniam. Então, ele está nos dando o roteiro da bondade e do amor. Se, porventura, você tem uma pessoa que não te entende, uma pessoa que é maldosa, e você te quer mal, pense dessa forma, meus irmãos. Que forma? Pense,
Essa pessoa está precisando de muita paz, de muito conselho, de muita oração. Ele não está sendo uma pessoa, é uma pessoa que está gritando, é a pessoa que ofende as pessoas, que vive só de mal. Porque o bom espírita, meus irmãos, o bom espírita, estou falando agora dos espíritos, o bom espírita é aquele que, que perdoa. O bom espírito é aquele que entende. A pessoa que não está bem é porque ela não está bem consigo mesmo. Ele não está bem materialmente, ele não está bem fisicamente, ele não está bem espiritualmente. Então ele depende do seu entendimento. Se Jesus nos ensinou, se Jesus não foi o caminho, a verdade e a vida, que nos deu ensinamento, ele nos falou. Quando ele olha para o céu no momento da sua crucificação, ele fala: perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que faz. Jesus estava dizendo assim: eles estão doentes. E se ele está doente, o que ele precisa? Ele está doente, ele precisa de um remédio. Não só o remédio material. Não só o remédio material, ele precisa também do remédio espiritual. Ele precisa de um atendimento psicológico, ele depende do atendimento de bondade, de amor, está depressivo. Se nós levarmos a ele a paz, o amor, mostrar que queremos o bem dele, ele vai entender. É assim que nós temos que ser para com a nossa perfeição nesse planeta Terra. E Deus, na sua infinita bondade, meus irmãos, cerrando agora essa reflexão que estamos fazendo, ele, na sua bondade, que é Deus, na sua bondade infinita, ele ainda nos mandou Jesus para nos dar o ensinamento do caminho, da verdade e da vida. É só nós pegarmos como modelo Jesus. A gente vai ter como modelo, meus irmãos. Você pode ter certeza absoluta. Vamos guardar o Evangelho de Jesus no nosso coração. Pedir a paz, o amor, a solidariedade, tá? Sermos bondosos, amorosos. É isso que nos leva à perfeição. É pena que o Evangelho, esse que eu estou fazendo através da internet, é difícil, porque, veja, meus irmãos, que estou levando, porque é muito pouco tempo, 25 minutos, não dá para falar, mas no centro, quando agora voltamos a falar lá no centro, tá? Segunda-feira eu vou falar do mesmo capítulo, então lá a gente tem mais um tempo, 40 minutos, 45 minutos, pode passar mais 5, 50 minutos, a gente vai ter mais tempo de expor esse evangelho com mais profundidade. Então, eu solicito aos irmãos, aqueles que querem ouvir essa palestra realmente com mais clareza, com mais reflexões, segunda-feira, vá lá no centro, estaremos lá fazendo o evangelho. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Pai Celestial, que Jesus, nosso Mestre amado, queremos agradecer, Jesus querido, por essa oportunidade de estarmos aqui falando do Teu Evangelho. E solicitamos, Jesus querido, que nos dê força, que nós possamos realmente, Jesus amado, a gente poder colocar em prática tudo o que nós estudamos, principalmente nós que falamos do Evangelho, que nós possamos falar, exemplificar tudo aquilo que nós estamos falando. Que Deus abençoe a todos e deixo aqui um abraço fraterno a todos os irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo. Que Deus abençoe a todos.